E aí, vamos estudar a lição? Ei, você sabe que a presença do pecado na humanidade trouxe muitos prejuízos a mim e a você. Você quer ver uma coisa? Todos os aspectos da vida foram prejudicados por causa do pecado. Mas vou lhe citar agora, por exemplo, a visão. Nós tivemos a nossa visão minimizada pela ação do próprio Deus. Sabe por quê? Porque já imaginou se a nossa visão fosse plena, tal qual era a de Adão antes do pecado? Você estaria vislumbrando não só os anjos, como também os demônios. Graças a Deus que a nossa visão foi prejudicada. Já imaginou com a estrutura que nós temos, dada a vida de pecado, ficar contemplando demônios a todo instante ao nosso redor? Ou mesmo uma luta entre anjos e demônios? Então, a própria depreciação de nossa visão foi um ato de misericórdia por parte de Deus. Afinal de contas, como dormiríamos enxergando todas essas coisas? O conflito, a batalha do bem contra o mal. Seria muito estressante e preocupante, verdade ou não? Agora, quando Jesus vier e recebermos então a salvação, a vida eterna, experimentarmos o estado que nós caracterizamos como de glorificação, nós seremos transformados, restaurados, seremos perfeitos. Exatamente, sabe o que significa? Que a tua visão, que citei como exemplo, que hoje é minimizada por conta do pecado, meu amigo, ela vai ser maximizada. E diante disso, hoje as coisas que você precisa de microscópio para ver, hoje as coisas que você precisa contemplar com a ajuda de aparelhos, você poderá fazê-lo mediante o uso natural de sua visão. Sabe o que isso significa? Estaremos vendo coisas que nunca até então havíamos contemplado. Estaremos escutando de um modo como nunca até então nossa audição havia funcionado. Serão os sentidos que estarão simplesmente potencializados em toda a sua capacidade. E diante de tudo isso, você vai ter vislumbres e o seu processo do aprendizado será de um modo muito mais intenso do que você teve até os dias de hoje. E aí você vai me dizer, vamos estudar o quê? Vamos aprender o quê na eternidade? Ei, amigo, coisas que até então os seus olhos nunca enxergaram. Agora você vai poder contemplar e, consequentemente, aprender. Ou seja, teremos um prazer extraordinário no processo de aprendizado. Muitas pessoas dizem, a vida é uma escola. Verdade, mas a verdadeira escola vai ser a eternidade. Eu quero estar lá para aprender ao máximo. E você? Vamos juntos? Ore então comigo neste momento. Pai querido, muito obrigado pela promessa existente na lição, com base no texto de 1 Coríntios 13, verso 12, quando fala-nos que muitas coisas ainda iremos aprender, porque agora a nossa capacidade está limitada. Mas obrigado pela perspectiva que temos para com o futuro, só de melhoras e de vitórias ao teu lado, em nome de Jesus.